Muito bem. Então, a gente vai começar a live de licitações, experiências de um analista jurídico. No caso, o analista jurídico é o Felipe, e eu vou deixar o Felipe se apresentar. Ele tem muitas experiências e vivências, na verdade. Essa live seria mais sobre vivências em que ele teve como analista, acompanhando várias licitações aí ao longo da carreira dele de analista jurídico, beleza? Felipe, quem é você, Felipe? Gente, boa tarde. Eu me chamo Felipe, né? Sou formado em Direito pela Universidade Católica, aqui de Tocantins mesmo, né? Cheguei aqui nos anos 2000, fiquei até 2018, aí fui para Brasília, tive uma experiência muito rica no Ministério da Saúde, trabalhando com saúde indígena. Quem já teve a oportunidade aí sabe, quem não teve, eu sugiro experimentar, que é algo totalmente fora de qualquer área dentro da administração que você for trabalhar. Tenho 30 anos, atualmente estou no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é um órgão sediado em Brasília, não tem outro, ele não tem no Brasil inteiro. Porém, né, devido à pandemia de 2020, agora é home office, por isso que eu estou aqui em Palmas, inclusive. A minha história com licitação começou na educação, começou em 2014, quando eu fui trabalhar na Secretaria de Educação do Estado, onde a gente teve um desafio muito grande, porque a educação é uma das maiores pastas, né? Então, você tem um universo de muitas licitações acontecendo, muitas demandas, muitas pressões, né, de cumprimento de demandas, porque é um tema frágil. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar 4 anos na SEDUC, antes de ir para Brasília, final de 18, 4 anos e pouquinho. E lá, a gente, além de com licitações, trabalhava com controle de contratos também. E a gente controlava, era eu e um outro colega, 400 contratos. Éramos só nós dois. Então, a gente tinha um controle de toda essa demanda, né? E então você já pensa que o estado de Tocantins é um dos menores estados do Brasil. Talvez em população seja mesmo. Mas você vê que mesmo num estado tão pequeno, uma pasta como a educação, você tem uma demanda muito grande. Então, é uma área que é muito carente, não tem muitos profissionais, e também ninguém entra sabendo. Eu tive essa oportunidade de entrar, eu ainda estava cursando a faculdade, então, para muitos aí que às vezes vivenciam isso também, estava naquela de trabalhar o dia todo, estudar à noite, que é uma correria doida. E fiquei esses 4 anos, tive essa oportunidade e aprendi bastante a trabalhar com isso. Nesse período não fui pregoeiro, né? Eu sou pregoeiro agora de formação recente, formei esse ano no curso de pregoeiro. Nunca tive muito interesse, né? Porque a gente fica um pouco com medo depois que você conhece como funcionam as coisas de fato. Eu acho até importante falar isso mais para frente, eu vou falar, porque quem conhece e quem trabalha com administração, a gente uma realidade de quem está fora e outra realidade de quem está dentro. Não funciona exatamente como você pensa que funciona. A gente tem muitas interferências externas, muitas pressões. Então, assim, é uma parte complicada de trabalhar na área de licitações. Eu vou falar isso mais para frente direitinho para vocês terem noção também. Por outro lado, é uma área que é sempre carente. Você sempre tem demanda. Eu nunca conheci nenhum órgão que falou, não, o setor de licitações aqui está fechado, o pessoal está satisfeito com quem está aqui. Passei pelo Ministério da Saúde, uma pasta grande, tinha esse problema. Estou no FNDE, tem esse problema. Então, assim, até para minha surpresa, porque quando eu saí do Estado, eu pensei, não, o governo federal deve ser mil maravilhas, né? Deve ser outro nível, a galera. E realmente o pessoal é muito bom, muito competente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com servidores de carreira maravilhosos, inteligentíssimos. Por coincidência, todos os que eu trabalhei formados na UNB também.
Então, assim, pessoas muito capazes, mas você via que ninguém queria fazer licitação, ninguém quer mexer com licitação, porque é uma área que é muito melindrosa mesmo. Tem duas áreas que eu conheci, né, eu comecei a trabalhar com licitação em 14, mas eu trabalho na administração desde 2012. Então, nesses 10 anos que eu estou trabalhando com a administração, eu passei pela pasta da cultura de 2012 a 14, pela pasta da licitação de 14 a 18, Ministério da Saúde, 18 a 21, e agora no FNDE. E um período e 6 meses na Datapods também. Foi a minha fugida da administração pública. Então, nesses 10 anos que eu estou, existem duas áreas que todo mundo corre dentro da administração. Uma delas é a licitação e a outra é a corregedoria. Que a corregedoria é que eu estou agora no FNDE. Só que eu estou na corregedoria justamente mexendo com PAR, né? PAR, para quem não sabe, é o oposto do PAD, né? Enquanto o PAD tem a intenção de investigar aquele servidor que por algum motivo se envolveu em algum crime, algum delito dentro da administração pública, o PAR, ele investiga a pessoa jurídica. Então, assim, e óbvio que se for para investigar a pessoa jurídica, o único meio é por meio de licitação, alguma licitação que ela fraudou, então, assim, então acabou que é uma coisa que a gente sempre brincou, né? Você não consegue sair da licitação mais, depois que você entrou, parece que... E eu fui contratado na FNDE justamente por causa da experiência da licitação, porque existiam outros candidatos que tinham experiências em corregedoria, mas para eles precisavam que alguém tivesse experiência em licitação, porque chegam processos licitatórios com supostas fraudes, e a gente pode até comentar o primeiro que eu peguei aqui mais para frente, e só uma pessoa com um olhar que conhece um processo licitatório, qual é a instrução correta, aonde são as possíveis falhas, consegue identificar ali e imputar algum crime ou ao servidor ou à empresa. Então, assim, aí por esse motivo eu acabei entrando na corregedoria do FNDE, que foi recentemente criada. Ela era só um núcleo correcional, o decreto saiu mês passado, então agora é uma corregedoria de fato, e é mais ou menos por aí. Então, a minha experiência profissional, eu estava falando que eu passei 4 anos na educação, SEDUC, depois fui para o Ministério da Saúde, e aí no Ministério da Saúde eu tive a oportunidade de trabalhar com saúde indígena, nos 3 anos e alguns meses que eu fiquei lá, e nesse período eu trabalhei com um objeto de licitação que eu nunca tinha trabalhado antes, que é horas-voo de aeronave. Porque a saúde indígena, a gente está falando de pessoas que estão aldeadas, né? E a pessoa que está aldeada na Amazônia não tem como ser resgatada de carro, né? Então, tem assim, os resgates são todos feitos por aeronaves e muitas vezes feitas por aeronaves de asas rotativas, né? O helicóptero. Porque às vezes não tem nem pista de pouso, né? Às vezes é tanta árvore ali em volta da aldeia que só um helicóptero desce, e às vezes nem desce, né? Só manda só uma maca, alguma coisa, o pessoal amarra lá embaixo e sobe assim mesmo. Então, assim, é uma especificidade própria da saúde indígena, e a gente tinha esses contratos lá de hora-voo que eu cheguei e peguei todos no meu primeiro dia de trabalho. O secretário chamou e falou assim, você que é até brincou, você que é o especialista em licitação? Eu falei, estão dizendo, né? E aí ele falou, então já pega esses processos aqui. No meu primeiro dia de ministério, eu entrei com 117 processos. Aí foi por aí que começou a brincadeira. Nossa, Felipe! Você já chegou animado, né, meu Deus? Eu já cheguei animado. E aí, bom, e aí foi, né? A gente desenrolou, entendi como é que funcionava. Uma dinâmica completamente diferente do Estado. E aí você até se pergunta, mas como? Se licitação é uma lei só, né? Mas é diferente porque o Estado, em geral, não fazia, por exemplo, pregão eletrônico, só fazia pregão presencial. Então, é uma outra particularidade, porque no governo federal você não tem pregão presencial, você só tem pregão eletrônico, por exemplo. Então, tem mais concorrência e tudo. E aí, finalizando
né, por essa minha passagem. Eu estou agora no FNDE e estou gostando. Ainda está me assustando um pouco, porque é corregedoria, apesar de eu estar analisando processos de licitação. Eu não ainda estou 100% confortável, até porque, decorrente da minha análise dos processos, a gente tem que decidir quem punir e quem não punir. E aí eu já entrei, parece que eu tenho um chama assim, para problema. Depois você fica na licitação, parece que é outra coisa também. Eu já entrei, o primeiro processo que me foi atribuído, não foram 117, foram só um, mas nesse já deu o faro do problema já ficou... tipo assim, aí nesse um que me foi atribuído, eu não... Ele desse um se transformou em 16 PADs. Depois da minha análise, vai virar par também, que a gente viu que tem empresa fraudulenta participando também. Só que esses 16 PADs, a gente não está analisando mais pena de suspensão e advertência, agora é só demissão. Então, tipo assim, aí você vê a responsabilidade de que analisar um processo desse, porque a partir do que eu falar, a comissão processante vai demitir um servidor público. Então, assim, é um pouco pesado e você tem que ter muito cuidado, né? Não só nisso, mas em tudo que você faz ali, em processos licitatórios, seja de pequeno ou grande valor, a gente tem que ter ciência que isso pode ser muito prejudicial para nós, inclusive, porque você está mexendo com dinheiro público. Então, assim, nesse caso, mexendo com pessoas, né? Então, assim, se você não faz uma análise bem feita, você pode acabar atribuindo culpa a quem não teve nada a ver com isso. Então, eu tô até a sorte é que a corregedora é um amor de pessoa. E ela falou, não, pode fazer com calma e tranquilidade. Eu falei, que bom, porque realmente você fazer um trabalho desse com pressa e gerar a demissão de alguém, ainda mais de um cargo público, a pessoa foi aprovada em concurso. E não é qualquer concurso, um concurso federal. Então, assim, é um pouco você tem que levar bem a sério, né? Bom, dito isso, essa experiência profissional, eu já me apresentei, a gente está em poucas pessoas, eu não sei se dá para a gente fazer uma apresentação rapidazinha ali de todo mundo. Acho que todo mundo aqui, na verdade, é de gestão de políticas públicas da UNB. Eu faço parte da Publicai como diretora de projetos já há um ano. E eu trabalho na área de relações governamentais institucionais. É isso. E eu já fiz um curso já de licitação, na verdade foi de compras governamentais pelo Sebrae, se eu não me engano. Aqueles cursos online bem basiquinhos, tá? Mas foi bem legal. Bacana. Massa, valeu, Carolina. Quem mais, gente, que pode se apresentar? Deixa eu ver se eu conheço mais alguém dessa sala aqui, além da Carol. Tem a Raquel. Raquel, você quer se apresentar, Raquel? A Raquel. O Felipe já me conhece. Não, tô brincando. Gente, meu nome é Raquel. Eu faço parte aqui da Data Policy também. Tô assumindo, faço parte do comercial e assumi também o jurídico depois que o Felipe saiu. E é isso. Presente. E é isso. Tenho 27 anos e tô aí nessa caminhada agora. Esse novo desafio, né? Que bom, muito bom. Raquel vai assumir as licitações agora, né, Raquel? Vai. As licitações do Data Policy. Tem que dar um grito direto no Felipe. Deus é mais, isso é B.O. mesmo. Deixa eu ver aqui no chat. A Débora falou, se apresentou também no chat. Muito prazer, Débora. Agora vocês não precisam ficar falando a idade, não, senão vai deixar a gente triste aqui. Eu também fiquei um pouco triste. A gente acha que nunca vai, né? Mas passou dos 30 e já era agora, né? Opa, desculpa. Mas acho que todo mundo aqui é estudante mesmo. Tem algum estudante que, como a Carol, também fez um curso em licitações? Ou já fez alguma coisa assim? Mutou, Lê. Não, eu perguntei se, além da Carol, tem mais algum estudante que fez um curso assim de licitação? Mais alguém aqui?
Eu vou aproveitar, deixa para me apresentar também, porque tá chovendo bastante aqui e eu tô com medo da internet cair e eu não consegui me apresentar, mas boa tarde, gente. Meu nome é Maria. Por bem ou por mal, eu tenho 24 anos. E eu sou cientista social pela UNB e agora estou fazendo gestão de políticas públicas, também estou no processo de seleção da Publicai como trainee. E, assim, a única vez que eu cheguei perto de licitação, processo licitatório, foi lendo a 8666 e é horrível, foi uma das piores coisas que eu já fiz com a minha vida. Brincadeira, mas é porque é muito, assim, são muitos detalhes, né? Então, Sim. acabou sendo muito, muito desgastante, mas eu não fiz curso nem nada na área. E é isso, foi muito legal, assim, saber que existe, mas eu não entendo muita coisa. Legal, valeu, Maria. Eu vou me olá. apresentar então agora. Legal. Tudo bem, prazer. Meu nome é Ana Júlia, eu sou presidente organizacional aqui na Publicai. E meu contato com licitação que eu já tive, acho que foi só lendo o DOU, que aí sai ali uns resultados de licitação e tudo mais. Ano passado, um cliente da Publicai pediu nossa ajuda também, mas eu sentei para ler e falei, olha, posso tentar, mas assim, não sei muita coisa, sabe, para te ajudar. Mas é esse contato que eu tenho com licitação. Entendi. Realmente ele é um tema mais complicado mesmo. Só quem trabalha que vai conseguir mesmo entender. Mais alguém? Senão a gente pode começar. Eu vi que muita gente está se apresentando pelo chat, né? Eu posso ir então pelo áudio. Opa. Tá dando para escutar? Sim. Tô vendo bastante aqui no Windows. Eu sou a Ana, né? Estou como consultora de projetos na Publicai. Sou de GPP também. Meu conhecimento sobre licitação é bem básico também. Eu acho que eu só li alguma coisa vagamente na internet, mas faz algum tempo, então eu não lembro muito bem. Eu só sei que a 8666 vai ser revogada, né? Em 2023, e que você não pode usar ela e a 14133 ao mesmo tempo na mesma licitação, e é isso. Certíssimo. Acertou em todas as colocações. Legal. Aqui também tem o recurso de levantar a mão, né? Que eu estou acostumado mais a usar o Microsoft Teams. Isso é legal. A gente pode até, inclusive, aproveitar, porque a gente fez várias reuniões no Ministério da Saúde, sobretudo aí, eu participei trabalhei com outras coisas lá, não só com licitação, e a gente estava respondendo uma ação de descumprimento de preceito fundamental, né, que é um ADPF do Supremo Tribunal Federal, em que a gente tinha que fazer diversas reuniões com a ponta, né, que são os nossos distritos que ficam nos estados. E aí a gente fazia 32 reuniões por mês, era quase que uma e meia por dia. E aí a gente usava muito o Teams, aí toda vez a gente falava, pessoal, tem um recurso que se chama levantar a mão, aí como a reunião tem 100 pessoas, usa o recurso. E nós estamos falando de pessoas do interior, né, pessoa que está em Parintins, pessoa que está em Altamira. E aí os vídeos ligados, aí a gente falava assim, aí vocês levantem a mão na ordem e a gente vai atendendo. Aí você olhava pro vídeo, estava todo mundo assim. Pois é. Que engraçado. Mas é porque, assim, a gente fica aí de Brasília, né, e não pode pensar quem está numa bolha aí, né. A gente trabalha, quem trabalha a nível federal trabalha com todo o Brasil, de cada interior que você nem imagina. Bom, eu acho que eu vou começar, então, a falar. Alguém quer mais falar? Estou vendo que tem gente falando no chat. O Eric falou também, prazer em conhecer vocês, entrei no GPP esse ano, ele trainee da Publicai, tem a Lígia também, é de Palmas ali, ó, não conhece Palmas, vai bastante para a região, né? Maria Luísa também se apresentou, ela também atua na Publicai como consultora de gestão de pessoas.
Uhum. Muito legal. A gente estava precisando de uma gestão de pessoas aqui nessa empresa também. E aí vai. E a Débora falou, acho que todo mundo conseguiu se apresentar. Uhum. Como você viu, Felipe, a maioria são estudantes mesmo. Acho que o conhecimento Sim. é muito ainda assim, teórico. E é Uhum. legal você trazer esses casos específicos. Eu tive que lidar com licitações de helicóptero. Tipo, como é que é isso, né? É muito legal. Então eu vou começar. Então, e foi exatamente o que eu pensei. Como todos vocês são estudantes, eu achei melhor mais falar sobre alguns casos práticos do que a lei em si. Porque o que acontece? A lei é aquilo que eu falo, todo mundo vai ler e vai ler a lei é aquilo lá, não vai mudar, assim, não tem muito o que dizer. E ainda mais em licitação, que você, às vezes, tem instrução de um processo de dispensa, o que tem que ter? Ele vai elencar lá, é um rol exaustivo, ele tem que ter aquilo ali. Então, assim, agora, na prática, como funciona é diferente, né? Então, assim, uma ponderação rápida sobre as leis, o colega até falou, né? A gente está no final aí da vigência da 8666, a 14.133 vai começar a vigir a partir de 1º de abril de 2023, e nesse momento a 866 vai ser revogada. De imediato, quando foi publicado a 14, a parte penal da 866 foi revogada automática. Essa parte foi retirada e levada para o Código Penal brasileiro. Então, assim, não existe penalidade lá na 866, exceto a de impossibilidade de listar com a licitação, que é outro artigo, não é dos crimes, né? A parte dos crimes foi retirada da lei de licitações e levada para o Código Penal. Então, a gente teve essa de pronto foi essa alteração que teve, e no mais, a partir de 1º de janeiro de 2023, começa a vigir a 14, a 866 se encerra. Claro que os contratos e as licitações realizadas até 30 de março de 2023, que foram na 866, eles vão encerrar o seu ciclo na 866. Como assim? Você tem diversos prazos de prorrogação para objetos de licitações diferentes. Então, no objeto mais comum, ela pode ser prorrogada por até 60 meses, que são 5 anos. Então, se foi licitada em 2023 pela 866, ela vai até 2027 pela 8666. Então, só vai virar 14 depois, quando for fazer uma nova licitação desse objeto. E, óbvio, não pode, né? Claro, não pode você adotar ali no seu certame, né? No seu instrumento convocatório, que é um sinônimo para edital. A gente gosta de usar instrumento convocatório, às vezes porque eu não vou fazer necessariamente um edital, às vezes eu vou fazer uma dispensa, que é uma forma de contratação direta, e que você não tem um edital, você só tem um termo de referência. Então, esse termo de referência é um instrumento convocatório. Quando tem edital, o edital é um instrumento convocatório. Então, pense em instrumento convocatório como gênero, entendeu, da palavra, e aí você tem espécies desse gênero. Então, você tem essas nuances. Aí, com relação à lei, eu acho que era mais isso mesmo que eu queria falar, porque realmente é o que eu estou falando, a gente não fica chato, né? Porque se você vai falar sobre lei, vai falar sobre artigo, eu acho mais legal a gente conversar sobre as experiências mesmo. E aí, surgindo dúvidas, ou também se alguém quiser tirar alguma dúvida com relação à lei, né? Os decretos 10.520, né? Que é a lei que é do pregão, que regulamenta o pregão, o 10.24, que é o mais novo. Então, assim, a gente pode pontuar específico. Podem ficar à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. No que concerne, aí eu separei aqui alguns tópicos aqui para a gente falar, e aí eu queria começar falando sobre os meus maiores desafios nessa área. Então, assim, primeiro desafio, aquilo que eu estava falando no começo, não é um tema que todo mundo quer trabalhar. E aí vocês podem até estar se perguntando agora por quê? Porque é complicado até você entrar, querer trabalhar com isso.
Não é que seja ruim, mas é aquilo que eu estava falando, é muita pressão externa. É das licitações que vem o gasto público. Todo o dinheiro que a administração gasta é por meio disso. Não tem outra opção. Tem inexigibilidade, tem dispensa, que não são modalidades de licitação. Modalidades de licitação a gente tem quais? Acho que é bom falar isso, para vocês também terem noção. A gente tem o pregão, né, que é o mais conhecido, que tem ele na forma eletrônica e ele na forma presencial. Na forma presencial, desde do decreto 10.024/2019, se o recurso for público ou for federal, você não pode fazer pregão presencial. Os estados recebem recurso federal, os municípios recebem recurso federal. Então, se esse recurso for de origem federal, de algum convênio, de algum ministério, o pregão obrigatoriamente tem que ser eletrônico, justamente para dar mais publicidade, ser mais isonômico, mais eficiente, mais econômico e ser mais transparente. Então, você tem o pregão, aí você tem a concorrência, que é uma modalidade que é mais utilizada para obras, a tomada de preço também para obras. E qual que é a diferença de uma para outra? Limites de valores. Você tem limites de valores específicos para cada modalidade, salvo o pregão. O pregão pode ser de qualquer valor, não tem mínimo e nem máximo. Aí você tem a tomada de preços, a tabelinha de valores eu vou pesquisar aqui, porque também aí de cabeça saber os valores de cada um é mais complicado. Eu só lembro do convite, que o convite é até 330. E aí você vai ter o leilão, que é uma modalidade de licitação, e você vai ter o concurso, que é uma outra modalidade de licitação. Essas são as modalidades que a gente conhece, né, e que estão na lei, na 8666 e na 14, exceto o pregão, que o pregão é regulamentado por um decreto específico, e você tem esses valores, essas modalidades. Fora isso, aí você vai ter outros meios de contratação. Quais são? A dispensa de licitação, ela na 14 é um rol enorme de possibilidades. Aí sim vale a pena a gente olhar, mas como é muito grande, e se eu fosse comentar uma por uma, a gente ia falar só disso hoje, porque tanto o rol da dispensa como o rol da inexigibilidade, se a gente for trabalhar sobre isso, a gente vai levar muito tempo. Mas o que é a dispensa? A dispensa é uma contratação. Eu separei um exemplo de dispensa e um exemplo de inexigibilidade, que são essas duas situações cabeludas que eu comentei no início, que eu peguei essa semana para a gente comentar, para vocês entenderem melhor. A dispensa é uma contratação direta, onde principalmente ela é usada se na hora da execução do meu pregão não apareceram interessados, que aí a gente chama de pregão deserto. Não apareceram interessados suficientes, aí a gente chama de pregão fracassado, que são no mínimo 3 para aparecer. E aí você não consegue concluir esse pregão, você dá início a um processo de dispensa, que nada mais é que você selecionar um fornecedor sem ser por meio do pregão. O pregão acontece numa plataforma, geralmente o Comprasnet, existem outras, não conheço, mas tem gente que usa outras, tem pessoas que usam outras, que é um sistema de disputa onde você seleciona como vai ser a disputa, se é aberto, fechado ou fechado. Você vai ter situações onde se você colocar fechado, nenhum concorrente consegue ver o preço do outro, então fica aquela coisa assim, ninguém sabe o que o cara está fazendo, qual o lance que ele está dando. Aí você tem um sistema aberto-fechado que na primeira fase de lances todo mundo vê, na segunda ninguém vê. Que são várias fases de lance. Deve ser emocionante, né, Felipe? É legal, porque tipo, o cara nunca sabe, né, assim, o que o outro está ofertando. Uhum. E aí você tem a fase aberta, que aí todo mundo vê o tempo todo, né? Geralmente a gente faz aberto-fechado, que na primeira fase é onde a gente tira a gordura grossa mesmo do preço. E na segunda a gente esconde para ver se o cara tira mais gordura ainda, porque ele nunca vai saber quanto que o outro está dando. Então, assim, são táticas, né? Cada um usa a sua e
e age como, né, melhor força para fazer a contratação. E aí na dispensa você você não obtendo êxito na consecução do seu pregão, você faz uma dispensa. Hoje, na 14, existe a figura da dispensa eletrônica, que é tipo, vai ser um sistema para fazer dispensa eletrônica. Funciona, Felipe? Não funciona ainda. Então, assim, a gente faz a dispensa tradicional. Então, no caso aqui específico, merenda escolar. Você está comprando, fazendo licitação para merenda escolar, deu deserto. Tem possibilidade de repetir o pregão sem causa? Isso é uma coisa importante. Quando é que eu posso contratar direto sem que eu tenha que repetir o pregão? Tudo depende da urgência, não tem resposta certa. Tem gente que vai falar, repete o pregão 2 vezes, repete o pregão 3 vezes. Não existe isso. Vai existir a sua urgência. O quanto você tem urgência para contratar aquele tipo de objeto. Merenda escolar é urgente. Então, assim, se o pessoal não planejou bem, fez um pregão, deu deserto, o que ela vai fazer? E é assim que acontece. Ela vai no mercadinho da rua. Porque no interior é assim que tem. É o mercadinho da rua, ela vai comprar lá. Ela vai fazer uma dispensa e vai comprar lá. Vai cotar com o cara vai passar o preço, ela vai comprar lá. O que tiver, Aqui o que na não escola tiver. que eu dei aula também era assim, aqui no DF. Ixi, direto. O diretor Exato. Atravessava a rua, ele já ia onde ele sabia que ele já tinha os orçamentos todos no computador, ele ia lá e comprava. Já ia. Então, assim, aí você tem esse tipo de dispensa, que é decorrente de um pregão deserto, de uma licitação deserta. E você tem um outro tipo de dispensa, que é quando você quer escolher alguma coisa que não é exclusiva, porém é aquilo que você quer. Exemplo, locação de imóvel. O Ministério aí em Brasília tem anexos com prédios públicos e também tem anexos com prédios privados, onde ele loca os imóveis. Então, se ele falar assim, poxa, mas eu queria que o imóvel fosse aqui perto do Ministério. Aí tem um prédio privado lá do lado. Ok, só tem aquele lá, mas ele não é o único, mas só tem aquele. Então, ele vai fazer uma dispensa de licitação para alocar aquele imóvel. Porque se ele fizer uma licitação, outro pode ganhar, mas ele quer aquele. Então, aí é a primeira e principal diferença da dispensa para a inexigibilidade. A inexigibilidade é quando não tem concorrência. É quando só aquela pessoa presta esse serviço. Quando é exclusivo daquela pessoa prestar esse serviço. Aí, exemplo, aí vai ter um monte. Concessionária de água, concessionária de energia, né? Não tem concorrência. Só uma concessionária de energia, ou se não for privatizado, for do Estado, vai fornecer energia. Então, é um processo, e aí é engraçado, porque você vê que o princípio da formalidade na administração pública é muito rigoroso, porque aí você pensa, poxa, se só tem ele, para que eu preciso fazer um processo inteiro? Porque precisa. Na administração, o princípio da formalidade é um dos princípios assim, basilares. E você precisa fazer um processo. Você faz um processo, faz um termo de referência, faz tudo, né? Com a fundamentação da inexigibilidade e contrata aquela concessionária, contrata um software, né? Pode ser um software, pode ser qualquer serviço que só essa pessoa no Brasil execute. E como é que comprova? Concessionária de energia e água é fácil. Os outros comprovam por meio de atestados. Então, você tem um atestado de exclusividade emitido por alguma agência reguladora, um atestado de exclusividade emitido por alguma associação de reconhecimento nacional, um atestado de exclusividade emitido por algum órgão de reconhecimento nacional. E aí a gente vai ter vários exemplos de Office, por exemplo. O Office é da Microsoft, então só a Microsoft fornece. Então você acaba comprando por inexigibilidade. Você vai contratar a Microsoft que vai te fornecer um Office para todos os computadores do órgão. Então você tem essas diferenças. Tem outras situações, tem milhares de situações. São algumas situações que eu estou citando. Aí você vai ter situações de cunho artístico, que é aquele ator.
não tem outro ator, então não tem concorrência, é aquele ator, é uma inexigibilidade para fazer alguma propaganda para o governo, alguma coisa assim. Então, todos esses contratos, não é tipo assim, igual a gente às vezes é acostumado, vou alugar uma casa, faço um contrato e assim, não, isso é um processo autuado, ele passa por parecer jurídico, passa por área de orçamento, tem que ter previsão orçamentária no ano anterior. Então, assim, o processo administrativo é um pouco mais complexo, ele é mais formal e você tem que obedecer algumas regras para poder chegar à contratação, porque é dinheiro público. Então, voltando um pouco aqui para os meus maiores desafios, com certeza, né, isso eu acho que vai ser um pouco difícil de superar. Meu maior desafio foi quando eu cheguei no Ministério da Saúde para trabalhar com a saúde indígena e eu cheguei e um ano depois veio a pandemia. Então, assim, foi muito puxado. A gente tinha dia que trabalhava 12 horas, 13 horas e estava realmente exausto, cansado, não, sei lá, não tinha nenhuma de onde tirar força, era processo chegando. Do mesmo tanto que chegava o processo licitatório, chegava a demanda judicial, era o pessoal querendo saber por que não está atendendo e tal. Gente morrendo, né? Muitos indígenas morrendo, infelizmente, né? Foi uma coisa nova e para eles que são super sensíveis aí, não são, às vezes não tem uma cobertura vacinal muito boa, não tem acesso, né, a saneamento, para eles foi bem fatal mesmo, foi assim um período muito complicado e a gente tinha que correr, não tinha prazo, porque uma coisa que a gente tem, além de trabalhar com todas essas formalidades nos processos administrativos, a gente tem que tem que ter prazo para fazer as coisas. Eu não faço um parecer do dia para a noite, dependendo da complexidade do processo. Eu demoro uma semana, 2, já demorei um mês. Então, você tem que ter essa percepção também de que é necessário as pessoas terem tempo para fazer a política pública acontecer da forma mais assertiva possível, porque senão não atinge o objetivo. Então, a gente foi testado, realmente foi assim, era chegando no processo num dia, tinha que sair no outro, foi bem complexo e por cerca de 1 ano e meio eu fiquei à frente dessas questões de hora-voo. E aí eu selecionei um caso aqui em que a gente teve que fazer um malabarismo aqui para dar certo, eu vou contar para vocês. Porque o que acontece? Um distrito sanitário especial de saúde indígena sem um contrato de horas-voos, aqueles que precisam, não são todos, é muito complicado, sobretudo na pandemia. Porque se você tem que fazer uma remoção de alguém que está com Covid lá dentro, você não tiver um contrato desse, né, uma licitação dessa que seja vigente e tal, a pessoa vai morrer. Até que chega um barco lá. A gente tinha aldeias que para chegar de barco, ida e volta, eram 22 dias. Então, assim, não tem como. Tinha que ser resgate aéreo mesmo. E aí a gente tinha uma dificuldade. E aí é legal esse exemplo, porque é um exemplo que envolve o fator externo da pressão, que eu falei para vocês, que é trabalhar em licitação, e esse fator externo, geralmente, eles não estão nem um pouco preocupados se a gente morrer ou não vai. Eles estão de olho nos seus próprios interesses. E aí você tem a dificuldade de trâmites internos, que é para fazer um processo desse acontecer. Então, a gente estava com a dificuldade num processo para implementar essas horas voo, né, que a gente não contrata, era uma licitação para contratar horas de voo de uma aeronave, não a aeronave em si. Então, a gente estava com um problema numa região que chama Vale do Javari. Ela fica na Amazônia e o coordenador de lá, que é o cargo mais alto dentro da administração daquele lugar, era indígena. Então, você percebe o nível de instrução do pessoal que estava lá. Então, tipo assim, um pessoal bem simples, bem humilde. E eles não conseguiam instruir um processo. Não conseguiam colocar as peças necessárias. Então, a gente teve que trazer mesmo, assim, centralizar, né? Trazer, puxar e fazer de Brasília mesmo. E a gente fez de Brasília, conseguiu, né, montar todo o processo para ele. Nesse caso, foi uma adesão de ata de registro de preço. De certa forma, já altera a formalidade do processo por si só, né? Sim. Você abre uma super exceção
Sim. Porque você que vai estar preenchendo uma coisa que, na verdade, o governo não deveria se envolver. Mas pela característica, ou você faz isso ou você deixa a pessoa morrer, né? É isso. E aí você vê o tanto que altera, o tanto que altera, e às vezes eu vou falar uma coisa assim, vocês pode até achar um pouco feio, mas é porque a realidade não é bonita igual está na lei. A coisa não funciona exatamente daquele jeito. Então, assim, às vezes as pessoas tinham que passar seu login e senha para a gente logar daqui e fazer como se ela estivesse fazendo, porque tinha que respeitar essa formalidade. Então, a gente fazia por ela. Não era nem para ela, não. Ela estava fazendo... Era tipo assim, eu estava fazendo como se ela estivesse fazendo. Então, assim, porque isso é grave na administração. Isso é falsidade ideológica, você está passando para outra pessoa. E aí a gente tinha que fazer isso porque senão as pessoas iam morrer. Então, tipo assim, era isso, entendeu? É meio complicado. Então, a gente fazia... instruía esse processo, fazia acontecer, e o último passo de um processo desse, antes da contratação, é sempre um parecer jurídico. No caso, como a gente estava no governo federal, parecer da Advocacia Geral da União. E esse processo ia para jurídico, o parecer jurídico, e tinha um político lá, no lugar, eu vou emitir nome, só vou falar assim, que tinha indicados dentro da AGU. E o advogado-geral da União, que fazia os pareceres, ele só fazia um parecer negando nesse processo. Ele só negava, não deixava a gente contratar, porque não era a empresa do político. Era uma outra empresa que tinha ganhado. Então, é isso que você vê na prática. Tinha que ser o teco-teco do fulano. Tinha que ser o teco-teco do marreteiro lá. O teco-teco do avião, não é? Esse teco-teco aí não dá, não pode. Exato. Inclusive, foi bom você até falar ali no teco-teco, esse político que tinha esses contratos, né, aí de aeronave, 2 aviões dele já tinham caído e matado não sei quantos, porque os aviões dele eram uma porcaria. Então, a gente não queria contratar ele, mas como... Aí você vê o tamanho de um poder de um político. Mas, às vezes a gente só imagina assim, mas não tem noção. O cara mandar dentro da AGU, do local lá, né, onde você tem servidores ali, né, que foram... A gente espera, né, que foram concorrer a um cargo público de maneira honesta, né, e ingressaram no serviço público sem nenhum tipo de malandragem. E aí a gente tinha esse impasse lá e simplesmente não saía. Aí o secretário à época falou: e aí, Felipe, a gente te contratou para dar um jeito. Aí, tipo assim, agora que você se pergunta, eu vou dar um jeito como, né? Tem que tirar o político de lá, como é que faz? Aí ele falou: dá um jeito. E aí eu estava novo, isso foi no meu 2º mês no Ministério. Estava no 2º mês. Eu estava novo, não sabia como funcionavam os trâmites, fui pesquisar. Aí descobri que existe um órgão centralizador e normatizador de entendimentos da AGU, que chama DECOR, fica em Brasília. E quando você pega algum parecer de algum AGU estadual e se contrapõe, embate ele, esses 2 entendimentos vêm para essa DECOR, e essa DECOR que vai falar qual que está certo, se é o da AGU ou é o do jurídico da secretaria. E aí eu falei, então vai ser isso, é a saída que eu tenho, né? Não tem... Olha lá, o pessoal da AGU está se manifestando aí, não é toda a AGU que é assim, não. Ele falou que a chefe dele é alguma coisa, peraí, vamos pro chat aqui. Os caos aparecendo, os caos. Minha chefe já citou sobre isso, que às vezes as coisas são feitas pela relação que a pessoa com tal... Isso, é mais ou menos isso. Na prática, a coisa não é bonita, assim. Às vezes a gente tenta, né? Mas às vezes não funciona. E aí, a gente fez... infelizmente, eu queria estar de posse desses documentos até para compartilhar com vocês, mas como eu saí do Ministério, a gente perde acesso ao sistema e o processo é todo eletrônico, então eu não tenho como extrair de lá agora para mostrar para vocês os documentos, que seriam legais, mas não tem como. Mas a gente fez um parecer, citando toda a jurisprudência dos tribunais, tudo, e mandamos para essa DECOR. E demorou 6 meses para a DECOR se manifestar. Mas quando a DECOR se manifestou, ela derrubou o parecer da AGU. E a gente conseguiu fazer a contratação. E foi legal porque eu nunca tinha feito nada parecido, fui desafiado a fazer,
porque o secretário à época falou, você tem que dar um jeito. E foi a primeira vez que eu fiz e deu certo. Então, assim, aí você se sente um pouco confiante, né? Você fala, caramba, realmente esses anos aí que já tem nas costas faz Você diferença. argumentou o quê? Que a empresa não tinha qualidade técnica, os aviões não eram bem revisados? Na verdade, o argumento da AGU estadual para derrubar foi que serviços contínuos, e aí ela classificou assim, e de fato de horas-voo, não poderiam ser objeto de adesão de ata de registro de preço. Ata de registro de preço é regulamentada pelo decreto 7982 de 2013, e ela tem suas especificidades, geralmente não, ela é decorrente de um pregão por sistema de registro de preço, que é um pregão com SRP. Quando é que você usa uma ata de registro de preço? Quando você não consegue quantificar aquilo que você quer. Por exemplo, eu vou comprar 500 panelas, 200 copos, itens de cozinha. Mas isso são tudo estimado. Não sei se eu vou comprar isso tudo. Aí você faz uma ata. Cada item da ata, item 1, panela, item 2, copo, item 3, talher, vai ter uma quantidade estimada. Sim. Depois que eu licitar, a diferença da ata é assim, porque quando você licita com um pregão normal, você licitou um pregão de 1 milhão, você vai contratar 1 milhão. Sim. Se você licitar uma ata de 1 milhão, você não necessariamente vai contratar 1 milhão. Você vai dizer para o cara, olha, eu tenho 1 milhão para gastar com isso aqui. Mas aí, de repente, no decorrer do ano, eu, em vez de comprar 500 panelas, só comprei 200. Horas-voo também é variável, né? Pode fazer o mesmo trajeto mais rápido ou mais lento. Isso, você não pode quantificar, ainda mais em pandemia. Você não consegue saber quantas horas você vai utilizar. Porque você não sabe quantas pessoas vão morrer, quantas pessoas vão precisar de transporte, quantas vezes o helicóptero vai ter que voltar. Exato. Quantas tipo assim, em situações normais a gente conseguia prever, né? Dos anos anteriores usou tantas horas, no 2017 tantas, 18 tantas, mas a gente estava numa situação pandêmica, né? Então, assim, foi mais complicado. E aí Demorou 6 meses, Felipe, enquanto isso o povo morrendo. Na aldeia. Enquanto isso o povo morrendo. Mas é porque a DECOR é um órgão central, e aí eu imagino a quantidade de trabalho que chega lá para esses caras também. E aí, isso é o tempo que demora quando você tem prazos, entre aspas, normais sendo cumpridos dentro da administração. Quando você tem alguém forçando, isso vai mais rápido. Mas, nesse caso em específico, demorou isso tudo porque a gente não tinha ninguém para forçar, né? Na verdade, só tinha alguém para forçar contra, nada a favor. E aí a gente conseguiu tirar esse parecer, onde ele concluía que era plenamente cabível a adesão de registro de preço para serviços continuados, e o ilegal que ele tinha tratado desse tema, a última vez tinha sido em 2013 ou 2014, e aí ele pegou e ele reeditou esse parecer e virou um novo parecer referencial da AGU para esse tema. Então, tipo assim, ele não só derrubou, como ele falou, nem quero ouvir falar mais disso. É isso aqui agora e pronto. Então, não me encha mais o saco com esse tipo de assunto. Aí você pôde, então, pegar outra empresa que tinha outro preço e, enfim, fugiu lá da... Sim, aí deu certo, a gente conseguiu fazer essa contratação, foi difícil, demorado, né? Demorou esse período aí, mais ou menos, do período que eu entrei, né? Que eu peguei isso com 2 meses, mais os 6 meses, foram 7, 8 meses até sair essa contratação. Isso é mais ou menos o que demora mesmo. Um processo licitatório aí, no mínimo 180 dias, se ocorrer tudo bem. E então a gente conseguiu executar esse contrato. Foi uma alegria muito grande, porque, suado, né? Foi difícil, mas talvez ali um dos maiores desafios que a gente teve. E a pressão externa, né, sempre ali ativa ali, né, sobretudo em contratos que são enormes. Licitação, quando ele tem na SEDUC, eu acho que cabe falar isso também. Se você vai trabalhar com licitação, você que vai fazer parte de uma comissão licitatória, você tem que treinar uma cara de paisagem. Eu brinco hoje assim, porque você pensa que não,
Mas quando eu trabalhei na Seduc, já chegaram vários empresários me oferecendo dinheiro vivo, na mão, assim, ó, para ajudar, entendeu? Então, tipo assim, isso é normal, cara. Isso é muito. Eu ia até falar, pá, é muito escroto mesmo. É muito louco, velho. É muito louco isso. Os caras Você trouxe um oferecem presente mesmo. aqui, ó. Negócio... Exato. Ó, Tipo assim. 3 garrafas de uísque. E na Não, caixa tem mais coisa. Embaixo do uísque tem outras coisas, né? Então, assim, realmente, assim, você é abordado com frequência, é muito complicado isso, aí você tem até que saber se portar ali na hora, né? Eu sempre fui muito calado, né? Fui meio tímido, assim, mas eu ficava quieto. Não, tudo bem, tá tudo certo, tá, obrigado. E ficava assim. Tem gente que aceita, tem gente que não aceita, e aí a vida segue, é assim que funciona o sistema, infelizmente. E a gente direto tem essas vantagens, assim, essas coisas vêm aparecendo. Então E você tem que engolir seco, às vezes, e respirar fundo e não ficar de mal educado, né? E dispensar e ainda ser educado, né? Porque é complicado, porque, tipo assim... Te coloca numa situação de muito constrangimento, né? Aí as pessoas, Felipe, você não denuncia? Denuncio, de forma anônima, é claro, né? Mas você pensa que por trás daquele empresário tem um político ou dois, e essa galera geralmente é bem perigosa. Então, às vezes, você tem que saber sair da situação sem causar muita dor de cabeça, né? Ou sair da situação sem deixar entender que você vai acabar com todo o esquema do cara, sei lá, alguma coisa do tipo. Felipe ficou bravo, né? Ixi, aqui ele vai... Porque a realidade é essa, assim, realmente você tem essas situações, você precisa saber, né, como agir e, claro, se tiver a oportunidade de denunciar, denuncie, né? A gente tem que caminhar para um lado melhor, não para o pior, né? E aí a gente tem essas situações. Onde é que estão as maiores falhas num processo licitatório? Onde é que é o momento ali da corrupção? Onde é que o pessoal consegue moldar um processo desse que a rigor era para ser rígido o suficiente para bloquear esse tipo de situação? Então, como é que começa um processo, para vocês terem noção? O primeiro passo do processo é ter a indicação orçamentária. Não tem como eu começar a fazer uma compra sem saber de onde está vindo o dinheiro. Então, você inicia o processo indicando de que fonte, natureza orçamentária vai vir esse recurso para custear esse processo. Na sequência do processo, você vai ter um documento que é muito base e é um documento que, se mal escrito, você pode comprar aquilo que não quer, ou que, se bem escrito demais, você pode invalidar a concorrência e acabar direcionando o seu objeto, que é o termo de referência. Agora a gente tem um pouco antes, né? Tem um estudo técnico preliminar, né? E aí você define o que você quer. Só que você define sem definir. É tipo, quero comprar um carro, sei lá, de luxo para o secretário andar. Se você nichar demais, você vai parar numa BMW, numa Mercedes. Se você nicha de menos, você vai parar no Fusca. Nada contra, mas só a título de exemplo. Então, assim, você tem que descrever esse objeto de uma maneira que vai atender os seus interesses, mas que não vai direcionar. Então, assim, é um documento que é o primeiro documento onde pode dar o problema. E no Ministério a gente começou a fazer mapa de risco, né, para as contratações. Então, a gente pegava um processo de ponta a ponta, todas as etapas. Aonde é que pode dar problema? Aqui. A gente identificando em cada documento onde é que podia dar o problema, para tentar evitar o problema, né? E, se não der para evitar, o que eles chamam de apetite a risco. Esse risco eu aceito correr, porque não vai me causar maior problema. Então, tem riscos que a gente aceita correr e tem riscos que a gente não quer correr. Então, você vai ter ali seu estudo técnico preliminar, o termo de referência. Na administração pública federal vai ter um mapa de risco, na estadual ainda não tem isso, apesar de já
já é para estar sendo adotado, mas o pessoal não adota, pelo menos aqui no estado de Tocantins não sei nos outros estados, no GDF adota ou não. Aqui no estado de Tocantins, pra vocês terem uma ideia, o processo ainda é físico, não é eletrônico. Então, assim, né, eles não adotaram um processo eletrônico. Então, aqui é aquela história, né? Poxa, esse documento no processo não me agradou. A pessoa só vai lá e tira. Tipo assim, elimina a prova mesmo, assim, não tem nem pudor. É assim que funciona. Diferente no processo eletrônico, uma vez inserido o documento, você não tira mais. Vai ficar lá. Já era. Não tira. Então, você vai ter esses documentos iniciais que vão delimitar o objeto e falar sobre as obrigações dos contratados, né, da contratada, obrigações da contratante. Você vai ter uma justificativa de por que você está contratando. E, na sequência, você vai para os demais documentos orçamentários, né? Detalhamento de dotação, autorizo do secretário, do gestor máximo para poder fazer a licitação, minutas, né? Aí você vem minutas de editais, minutas de contrato, e pareceres jurídicos, e depois você vai ter antes das minutas, as cotações de preço. As cotações de preço é outro lugar que dá problema. Nas cotações de preço, o que acontece? A gente tem vários meios de cotar preço. A administração, ela chega num preço estimado por meio das cotações. Então, você vai fazer cotação de preço em banco de preços, você vai fazer cotação de preços em contratações similares, aí você vai fazer cotação de preço com busca direta com o fornecedor, mandando um ofício para o fornecedor, me cota um preço para tal coisa, assim assado. E aí o que acontece? A gente teve um problema recente nesse processo que eu estou mexendo no FNDE, que foi exatamente na pesquisa de preço. A pesquisa de preço não é simplesmente você mandar, receber os preços e fazer um mapa de preços e estimar um preço. Não é isso. Você tem que ver se tem coerência naquilo ali que você está analisando. Então, tipo assim, esse que deu problema no FNDE, a gente teve, era uma contratação de um software, o preço mais baixo foi 18 milhões e o preço mais alto foi 38 milhões. Então, são 20 milhões de diferença de um preço para o outro. Então, assim, você tem que pensar, tem uma coisa errada, não é possível. Ou um entendeu o que é para fazer, o outro não entendeu. Alguma coisa aí, não tem como ser 20 milhões de diferença. Você não vai... Por mais que você pegue um Xiaomi do mais básico para um iPhone, não vai dar essa diferença toda. Então, assim, proporcionalmente falando. Então, você tem, primeira coisa, pensar, né? Tá alguma coisa errada. E o que o pessoal chama de análise crítica dos preços. Você vai fazer uma análise crítica desses preços. Então, assim, se a pesquisa de preço for mal feita e ela passar, que foi o caso dessa, ela foi mal feita e passou, ela vai prejudicando as fases posteriores do processo. Porque daí você vai ter uma situação onde você não vai trabalhar com um preço real. Você vai trabalhar com um preço maluco na hora de fazer a licitação. E aí, a pesquisa de preço é uma coisa complicada, porque a administração, ela sabe suas demandas, entende suas demandas, e em raríssimas vezes ela não sabe o que ela quer. O que eu quero dizer com isso? O próprio software da Datapolis é um exemplo. De repente ela está até querendo fazer um monitoramento de stakeholders, digamos assim, né? Algum órgão, autarquia, ou enfim, tem algum interesse de fazer, né? E até tem uns que tem uns que eu sei que tem, alguns órgãos, né? Alguns conselhos que já usavam. Só que às vezes ela não sabe nem que existe a Datapolis, ou que existe algum software que faça isso. Então, tipo assim, se você, como, sei lá, um lobista, chegar e falar que existe isso, você, entre aspas, criou a demanda dentro do órgão e o órgão vai iniciar um processo para sua contratação. Só que, tipo assim, é diferente de, sei lá, transporte. A administração sabe, né, como é que contrata transporte, o que é transporte e tal. É diferente de você chegar lá e criar uma demanda dentro do sistema para fraudar uma contratação em seu nome. Aí é diferente. Aí uma coisa é você trazer uma coisa que eles nem sabem que existe, né, e querem, e outra coisa é você levar uma coisa
como foi o caso desse software do FNDE. O cara com 2, 3, 4 empresas de fachada, ele mesmo faz a pesquisa de preço com as próprias empresas, na hora do pregão ele entra com todas as empresas dele, não tem concorrência, você simula uma concorrência, você chega lá, olha, pô, tem 5 empresas, legal, deu o mínimo de 3, tem concorrência, mas não tem, todas são do cara. Então aí você tem essa problemática, é mais ou menos assim que acontece geralmente em licitações que são fraudadas. Ou você tem as combinadas, né, que tem 5 empresas, aí tem 5 licitações, aí cada um fala, eu quero ganhar essa, aí vocês entram para dar a concorrência, aí dá a concorrência, mas quem ganha é o cara. Aí agora você vai retribuir o favor para mim, vai entrar nessa, vai aumentar seu preço, para o meu preço ganhar. Então tem essas situações que envolvem a pesquisa de preço e a participação de empresas de mesmo dono ou laranjas para fraudar. Graças a Deus, agora que eu estou na corregedoria, a gente descobriu que tem um sistema na CGU que pega tudo isso aí. É um sistema que ele cruza dados de outros sistemas. Ele cruza Receita Federal com todos os sistemas eletrônicos, com todos os sistemas onde estão seus impostos de renda. Se tu fez um concurso, eles vão saber, porque tu tem que botar teu CPF lá. Então, assim, esse caso em específico, a gente conseguiu pegar o conluio, conseguiu pegar tudo, porque o sistema cruzou, a gente sabia quem era quem. Então, assim, isso vai facilitar muito. E hoje, com isso, a gente percebe que a administração só não pega se não quiser. Porque esse sistema realmente, assim, é coisa de outro planeta. E a velocidade que ele faz esse cruzamento de dados é impressionante. No sistema da CGU, o pessoal não gosta nem que a gente fale o nome, então não vou nem falar qual é. Uma coisa ultra secreta da CGU. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que tá bem seco. E aí você tem as minutas de edital, depois os pareceres jurídicos, né? Parecer jurídico. Aí você vai para o aviso da licitação, você tem que avisar que vai ter uma licitação com 8 dias antes dela acontecer. Tem que respeitar prazos de impugnação de edital, prazos de respostas das comissões, e depois de vencido esses prazos, você vai para a licitação em si. Aí a licitação em si acontece na dinâmica meio automática, porque o Comprasnet é automático, você só abre a licitação, e ele opera o negócio meio que sozinho, assim, você só fica olhando só, e conversa no chat, caso alguém tenha alguma dúvida. Então, assim, é bem automatizado e bem ágil a licitação eletrônica. E facilita muito. Já foi pior, hoje está bem mais tranquilo mexer com isso. Bom, aí eu queria falar um pouco, tô vendo que a hora está avançando aqui, eu até pensei que ia ter muito para falar, mas eu percebi que eu tenho muito para falar. E aí, eu queria falar um pouco sobre esses pontos que eu estava conversando aqui. Gente, se tiver alguma coisa aí, vocês podem me interromper, pelo amor de Deus, é uma conversa. E aí, esses 2 pontos que eu peguei essa semana, que realmente foram muito curiosos. Alguém tem noção de administração pública, sem ser necessariamente em licitações? Tem noção de administração pública, né? Legal. Então, eu vou falar desses 2 pontos, porque não necessariamente você vai ter que ter noção de licitação para entender. Talvez um até que sim, o outro nem tanto. O primeiro ponto que eu peguei e achei curioso foi um contrato de locação de espaço físico para um anexo do órgão, em que tinha vencido um aditivo contratual. O contrato tinha assinado em 2016, ou seja, já estava indo para o 7º ano já de contrato, o que já é incomum, porque geralmente o ciclo acaba em 5 anos, aí inicia-se outro processo, e aí você inicia outro processo, pode ser até o mesmo prédio, mas geralmente você inicia outro processo. E esse processo estava vencido, e, para minha surpresa, no parecer jurídico, que agora eu não estava mais no FNDE, eu não estou mais no jurídico, eu estou na corregedoria, ele tinha uma observação interessante, que eu não tinha me atentado ainda, porque eu não tinha mexido com esse tipo de objeto específico ainda. Os contratos de locação, feitos no caso que a locatária é a administração pública, eles são regidos, na sua maioria, 95% das cláusulas pela 8666.
exceto uma, a dos prazos. A dos prazos, eles seguem aquilo que diz a lei do inquilinato, que é uma lei, né, já diferente, já que é do código, mais regrada pelo Código Civil. E aí você tem o que na lei do inquilinato? Que se ninguém se manifestar durante um prazo anterior a 30 dias, nem o locatário, nem o locador, prorroga-se automaticamente. E aí é uma figura estranha para mim, porque eu nunca vi prorrogar automaticamente na administração. Você faz termos aditivos para prorrogar por iguais e sucessivos períodos, até o limite máximo. E aí eu falei, não, isso não é possível, está errado. Eu vou falar com a pessoa do jurídico. Aí ela falou, não. Aí começamos a pesquisar, olhar a jurisprudência e tudo. E aí eu comecei a ver que ela estava certa. Eu falei, caramba, que loucura, não é possível um negócio desse. Só que, por outro lado, apesar da 866 não tratar de prazos para contratos de locações, ela veda contratos por tempo indeterminado. Você não pode ter contrato por tempo determinado na administração. Só que quando você coloca a lei do inquilinato para regrar sobre os prazos e não coloca prazo, você tem um contrato por tempo determinado. Então você cai num buraco negro assim da discussão de jurisprudência e doutrina, porque realmente você acaba não sabendo o que aplica. E nesse caso, a gente ainda está tentando resolver o que vai acontecer. Então, assim, é um caso curioso porque você vê que a lei veda prazo indeterminado, mas ela deixa a questão do prazo com a lei do inquilinato, que permite prazo indeterminado. Então, tipo assim, não ficou muito claro, não ficou legal. Tipo assim, você entrega para outra lei cuidar, mas a outra lei permite uma coisa que você não permite. Então, assim, é um pepino que ficou aí nas nossas mãos que a gente não... É um furo na lei. Tem vários, né? Não é à toa que várias leis, vários normativos aí são objeto de ações constitucionais no STF justamente por causa desses furos aí. Então, assim, foi e está sendo, né, uma dificuldade de entender o que está acontecendo com isso aqui, porque o processo foi parar na corregedoria porque alguém denunciou. Já passou de 7 anos, os caras estão lá contratados, o contrato venceu e tem parecer jurídico dizendo que eles podem continuar, né, pedindo para a gente apurar. Aí a gente pensou, mas não, beleza, né? A primeira coisa que eu falei, beleza, vamos apurar. E depois eu falei, calma, deixa eu ver isso aqui direito. E quando eu fui ver, eu falei, realmente, faz sentido o que o parecer jurídico está apontando. E agora o que a gente vai fazer, né? E aí estão tentando resolver. O fato é que vai ter que ter um prazo. Não existe prazo indeterminado. Mas como é uma disposição que pega uma lei que não é 866 como subsídio, ele não vai se aplicar, por exemplo, 5 anos, que é o normal de cada contrato, né? Pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, mas tem que ter um prazo. Então a gente vai ter que chegar num consenso aqui. E locação é um caso de dispensa, né? Como eu tinha falado no começo, então assim, foi uma coisa que surpreendeu, eu nunca tinha visto, foi diferente e a gente ainda está resolvendo, né? Espero que se resolver um dia eu volte para contar para vocês o que virou isso aqui. E a outra também é um caso específico na parte de inexigibilidade, que se chama credenciamento. Esse é pior ainda. Por que eu falo que esse é pior ainda? Porque locação, se você dar um Ctrl F lá, você vai achar lá como uma modalidade de dispensa na lei. O credenciamento não. Ele nem na lei está. Ele está na 14, mas na 866 não está. E as pessoas vinham fazendo esse tipo de modalidade corriqueiramente. Então você fala, como é que o pessoal usa um negócio que não está na lei? E aí foi uma outra discussão, eu li vários artigos, várias doutrinas, e para mim ainda não entra na cabeça como é que o pessoal faz isso. E aí esse aqui é até mais fácil de explicar, porque assim, o que é a ideia do credenciamento? E o credenciamento está como uma hipótese de inexigibilidade. A gente falou que o quê? A inexigibilidade é quando não tem concorrência, quando você tem inviabilidade de concorrência. Só que, para o serviço específico, eles estão querendo contratar árbitro para apitar jogos estudantis.
Como que não tem concorrência nisso? Tem um monte de árbitro aí no mercado, tem federações, tem associações, tem uma porrada de coisa. Só que no credenciamento, a interpretação da doutrina é tão louca que você fala assim, cara, então isso aqui só tem é uma abominação legal, isso aqui. Porque qual que é a ideia? Eles falam que as pessoas interessadas ou as pessoas jurídicas vão se credenciar, vão aceitar aquele valor que a administração falou que quer gastar, no caso em específico é R$1 milhão. Ó, eu tenho R$1 milhão para gastar com isso. Aí o pessoal, beleza, se cadastra. E todos esses credenciados podem ser contratados simultaneamente ou não. E aí a doutrina entende que não houve concorrência entre eles. Se não houve concorrência, inviabilizou, é uma hipótese de inexigibilidade. Então, tipo assim, é meio louco. Só que, tipo assim, se você pensar no inverso, você vai pensar, poxa, então se é uma prestação de serviço, porque isso é serviço, é pessoal, e é serviço continuado. Se é uma prestação de serviço, e tem várias pessoas que podem prestar o serviço, então tem que ter concorrência. Se você fizer um pregão, um vai concorrer com o outro. Teoricamente, você tem aí, sei lá, associações de arbitragem diferentes, com preços diferentes, Exato. qualidades técnicas diferentes, né? Com pessoas mais renomadas ou não. E aí, para mim, isso não entrou na cabeça ainda, essa modalidade, entre aspas. Então, a gente tem esse problema, é um buraco, porque ele não existe na lei. Se você pegar a 866, ela não existe credenciamento. Na 14 já existe, mas é uma coisa que eu vou contar para vocês. A 14 está para entrar, ela está em vigor desde 2021, 1º de abril de 2021. Ninguém nunca usou esse negócio. A administração deixa para usar no último segundo. Ninguém nunca fez edital na 14. Está todo mundo usando a 866 ainda. Até porque ainda não saiu o decreto federal que regulamenta a 14. A gente está, tipo assim, bem perto de que ela entre em vigor de fato e a 866 pare. E a gente não tem um decreto que regulamente. E só vai sair um decreto na hora que tiver, assim, falta um mês para expirar outra. Vai acabar. Aí vai. Agora tem que fazer. Até porque ela traz modalidades novas de licitação, ela traz sistemas eletrônicos para dispensa, ela traz várias coisas que a 866 não tinha. Então, eu acredito que para o pessoal regulamentar está dando trabalho. E ela tem uma diferença para a 866, que ela é mais... Por meio do lobby feito pelas grandes empresas, ela exclui mais microempresas e empresas de pequeno porte. Microempresas e empresas de pequeno porte, elas têm cotas específicas em licitações para fomentar o mercado mesmo, para fazer com que essas empresas cresçam, vendam por Estado, vendam por, enfim, Estado de modo geral, União, Federal, Executivo Estadual, Executivo Municipal, para fomentar o mercado mesmo. Então, assim, existe uma lei complementar, que é a 123 de 2016, de 2006, que prevê várias cotas, vários benefícios para a ME e EPP participarem dessas licitações. Só que a 1433, na sua construção, imagino que por muito lobby de grandes empresários que não se classificam mais como ME e EPP, ela meio que exclui um pouco esses acessos. Motivo que vai ser questionado lá na frente pelo Supremo, porque a 14, dentro da estrutura jurídica, ela é uma lei ordinária, e a lei complementar, né, está hierarquicamente superior a uma lei ordinária. Então, assim, a 14 está se contrapondo a pontos de uma lei complementar. Então, assim, isso vai ser objeto de discussão e provavelmente de muitas ADIs aí no Supremo Tribunal Federal para derrubar alguns artigos da 14. Mas isso a gente só vai saber quando ela entrar de fato e o pessoal começar a utilizá-la, né? Aqui no Estado, eu sei que não utiliza. No FNDE também não está utilizando. Não sei se no GDF já está, eu já não sei. Mas eu sei que o pessoal não tá utilizando ainda. Claro, aí a malandragem da administração pública, o pessoal está usando para quê? Para dispensa. Por que está usando para dispensa? Porque os valores para dispensa na 14 são muito maiores do que na 8666. Então, tipo assim, o pessoal está usando para contratar direto porque o valor é maior, permitido pela 14. Então, assim, né, para aquilo que agrada, eles usam, para aquilo que não agrada, ninguém usa.
E aí, porque realmente a 14 é um pouco mais complexa, né? Apesar de ter vindo para facilitar mais, mas é um pouco mais complexa, ela é mais robusta que a 866. Aqui no estado, eu estou fazendo parte da comissão que está fazendo o decreto para ter a regulamentação da 14. Então, eu estou fazendo o decreto pela parte da educação, fui convidado lá pela educação para fazer. Então, estou fazendo parte dessa comissão para regulamentar a 14 do estado. Não está sendo uma tarefa fácil, porque o pessoal teve a ideia de dividir por tópico. A Secretaria da Saúde faz isso, a Educação faz isso. Aí depois tu vai fazer um Frankenstein com todos os pedaços que todo mundo fez e juntar em uma coisa só. Então, assim, ficou um pouco complexo, não ficou muito objetivo, mas a gente está aí trabalhando para ver se consegue regulamentar isso aqui no âmbito estadual. Além disso, para encerrar a questão dessa inexigibilidade, eu estava falando, você não tem uma lei específica que trata do credenciamento, eu estou falando aqui a nível de estado, de repente, em outros estados aí, o pessoal possa conhecer, daí já foge um pouco da minha... Cada estado, né, vai fazer suas leis específicas. Aí você não possui uma lei, não possui expressamente ela na 8666, mas é uma modalidade, então você vê a dificuldade que é, às vezes, você pega situações onde você não consegue sair, né, facilmente e tem que realmente usar de todo o argumento jurisprudencial, doutrinário, para conseguir chegar em algum lugar. Lê se você está falando alguma coisa que está mutado, seu quadradinho está verde. Tomar rápido aqui. Opa. Tomando água, tá muito seco. Aqui tá, viu? Gente, até agora alguém tem dúvidas? Por enquanto tá tranquilo. Eu tenho aqui 2 dúvidas, mas eu posso fazer no final. Da Ana, que ela teve que sair. E aí ela deixou aqui escrito para mim. Aí como vai ter a gravação, eu falei, depois você vê lá a resposta, tudo bonitinho. Legal, pode fazer agora, se você quiser. Pode? Deixa eu abrir aqui, então, rapidinho. Ó, ela me mandou a pergunta. 1. Como as empresas juniores podem participar de licitações? E 2. Existe alguma dica para tornar o processo mais simples? Calma, deixa eu fazer uma introdução nessa primeira. Porque, assim, antes, quando eu entrei na Publicai, lá em 2020, a gente tinha esse serviço de licitação para ajudar a galera que precisava, enfim, para poder aplicar para licitação e tudo mais. Só que a gente não sabia usar, já trouxeram uma capacitação, e aí a gente troca sempre gente, né? Todo ano, entra gente, sai gente. Então, acabou se perdendo aí com o tempo. Eu, particularmente, não sei também, tanto que a gente até tirou da nossa de serviços, porque atualmente não estamos conseguindo. Aí, nessa parte de auxiliar, assim, como você acha que a gente consegue? Sei lá, você acha que dá certo a gente trazer isso para publicar e vale a pena? Ou melhor deixar para lá mesmo, ficar no HellGov, que é o que a gente faz mais... Então, eu preciso entender só o seguinte, qual que é o regime jurídico da Publicai? Empresa Júnior, é isso? Não sei agora. Empresa... Vocês têm CNPJ? Tem CNPJ, tudo certinho. Só que aí eu sei que na lei se encaixa ali diferente. Empresa Júnior, só não sei exatamente em que quesitos. Entendi. Pode ser que seja... É porque, assim, na complementar, eu nunca vi essa situação, vou até abrir. Pode ser que ela se equipare à ME para ter os benefícios, entendeu? Porque os benefícios são muito bons. Então, assim, se der para se equiparar, é interessante. Mas, assim, nas legislações que eu conheço, eu nunca vi menções a empresas júniores, entendeu? Entendi. Ó, na complementar não tem empresa júnior. Não, né? 123/2006, Então, eu penso que vocês devam entrar como um participante comum mesmo, assim, em licitações. Entendi.
E aí, eu vou aproveitar para dar uma dica boa. Vocês conhecem a OEI? OEI? É. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir o site para mandar. Vou abrir o site para mandar o link para vocês. Tá, não conheço não. A OEI é a Organização de Estados Ibero-Americanos. Inter-americanos. Isso. Sei. Uhum. Ela tem vários processos de licitação para contratação de coleta de dados específicas, ou, enfim, algumas coisas que podem ser até equivalentes ao serviço de HelpGov. E são licitações que são interessantes. Tem uma aberta aqui de 1.100.000. Tem umas coisas legais. Eu não sei se, de repente, vocês conseguem se encaixar. Porque o que acontece? Os editais que eu andei vendo dela, porque geralmente, o que a gente faz em editais de licitação? Geralmente, eles têm 3 tipos, né? Técnica e preço. Geralmente, a gente só faz de preço, né? A gente busca pelo menor preço possível. Por que não técnica? É aquilo que eu estava falando. Se o termo de referência for bem escrito, eu não preciso cobrar técnica, porque o meu próprio termo de referência já vai exigir essa técnica. Então, eu só quero preço mesmo. Então, assim, o que vai me interessar vai ser preço. Então, assim, só que nelas específicas, eu vejo que eles trabalham com técnica e preço. Então, assim, que eu vejo pode ser uma coisa a favor de vocês, né? Que é uma empresa júnior ligada a uma universidade de nome nacional e tal. Uhum. Pode ser que seja mais interessante. Eu vou deixar no chat depois aí acho que tem 2 abertas, os links, aí vocês podem olhar. No geral, para participar, tá com as documentações em dia. Você tem que estar com documentações de habilitação jurídica em dia, habilitação fiscal em dia e documentos de habilitação trabalhista em dia e jurídico. Existem alguns casos, aí eu não sei especificamente vocês, posso pesquisar e devolver a resposta, de algumas empresas que são isentas de apresentar algumas certidões. Tá. Pela espécie da empresa, entendeu? Mas, assim, no geral, você tem que ter todas essas certidões para participar, porque senão aí qualquer empresa que esteja devendo, que esteja na dívida ativa, que não pague verbas trabalhistas, poderia participar. Então, assim, isso já é para dar uma retirada, né, nessas empresas que não têm as certidões para poder participar de licitação. E o jeito de acompanhar, vocês têm o melhor jeito aí, né? Tem a parceria com a Datapolis, vocês conseguem monitorar aí os diários aí. E aí você consegue, sei lá, filtrar por valor, porque daí de repente você tem mais chance de ganhar, né? Porque às vezes se você for para um de valor muito alto, provavelmente uma empresa mais robusta vai conseguir oferecer um preço menor do que você, vai ser mais difícil para você conseguir. Mas você filtra por objeto, por valor, para você ter chance de participar. E aí, participando... Você já ganharam alguma licitação? Já participaram? Não, né? Não, também não. Já vieram atrás da gente, assim, para a gente ajudar eles a aplicar, né? Mas normalmente é do movimento Empresa Júnior, porque tem ou são as empresas mesmo, ou são as entidades que cuidam das empresas, porque tem em nível Brasil, em nível estaduais, tudo mais. E aí, normalmente, eles vêm atrás da gente perguntando, assim, já com alguma licitação, aí fala, será que vocês ajudam a gente? Aí eu fico assim, olha, eu posso tentar, mas eu não conheço muito, posso dar uma lida, vou nem cobrar, sabe? Porque, assim, vou tentar só dar uma esclarecida. Aí, não sei, tem alguma outra dica também de como a gente pode fazer isso, assim, não sei, sabe? Tipo, detalhes que pode ajudar a gente. A questão de assessoramento é uma coisa legal de se falar. Você tem 2 formas de trabalhar com licitação. Ou você trabalha para o Estado, né, na produção ali, na confecção dos processos, ou você trabalha assessorando empresas, para essas empresas participarem das licitações. Dá dinheiro? Dá muito. Se você trabalhar para a empresa e for um bom assessor de empresa. Porque
eu, no caso, quando eu estou nesses meus intervalos de troca de órgão, que às vezes vou para um órgão ou para outro, sei o quê, eu fico uns meses ali sem nada, eu sempre pego algum assessoramento de empresa, algum recurso que a empresa quer entrar, alguma impugnação, alguma coisa, e os valores que você pode cobrar são altos, porque geralmente você cobra sobre o percentual do valor da licitação. Então, é muito difícil ser uma licitação muito baixa. Então, você consegue cobrar valores bons, você consegue... É um nicho de negócio, até se alguém quiser mexer com isso, é bem legal. Você pode assessorar empresas, pode começar com empresas pequenas que participam de licitações pequenas, né? Até para você não se assustar, né? Porque às vezes, por exemplo, eu já participei de licitação que o cara me pediu para derrubar um recurso da Electrolux. Aí tu pensa, o batalhão de advogado que tem naquele lugar. A Electrolux é uma multinacional. Tem fora do Brasil, enfim, é uma empresa gigante. Então, assim, às vezes você pega situações que quem está iniciando não é legal pegar. Então, pega menores, pega para fazer assessoramento nessa parte. Por exemplo, assim, uma empresa que nunca participou de licitação, ela não sabe nem que tem que ter essas certidões. Aí você já assessora nisso. Vamos regularizar suas certidões. Legal. Vamos regularizar sua documentação. Isso daí é legal. E aí você vai pesquisar um pouquinho, você vai descobrir que tem uma coisa chamada SICAF, que é um sistema onde você cadastra a empresa e lá ele tira todas as certidões de uma vez só em um único documento, que facilita e agiliza. Você consegue entregar só esse documento em vez de, sei lá, entrar no INSS, certidão, Receita, certidão, TST, certidão. Vai ficar entrando em um milhão de sites. Essa é uma dica bem legal, hein? Essa dica é muito massa. E aí você já chama, o cara já cadastra ele no SICAF, você já regulariza certidões, que é muito simples, isso não é nada complexo. Ficar atento aos prazos de renovação de certidão também, às vezes uma certidãozinha tira você do certame, né? Do processo, né? Então tem que ficar ligado. Isso. Análise de documentação, por exemplo, essa licitação pede que você tenha atestado de capacidade técnica, que é diferente de atestado de exclusividade, para executar uma obra de um convite que seja 200 mil. Como que tem que ser esse atestado? O processo é muito claro e muito transparente. O modelo de atestado vai estar no próprio edital. Então, às vezes, o cara não sabe, mas aí você pega aquele modelo de atestado, beleza, aí esse cara que você está assessorando fez uma obra para o município. Você chega lá no órgão do município, orienta, leva o modelo para o município preencher e assinar, carimbar, se não for assinatura eletrônica, né? E aí uma coisa legal que eu estou vendo muito edital caindo, o servidor público ele tem fé pública, você não precisa ir no cartório para fazer reconhecimento de firma de assinatura de servidor público. Eu estou vendo muito edital que pede isso, que fala assim, atestado de capacidade técnica devidamente reconhecido em cartório. Não precisa, porque quem vai atestar é um servidor, e servidor tem fé pública. Isso é facilmente derrubável na licitação. Então, tipo assim, essas coisas, essas dicas, e é bem simples, porque participar de licitação enquanto empresa, enquanto você assessora, são certidões e qualificações técnicas. Dentro da qualificação, você tem os atestados de capacidade técnica. Então, se a empresa consegue preencher esses requisitos, ela consegue participar. E aí a gente tem que lembrar que assessorar não significa que o cara vai ganhar, né? É igual serviço de advogado, né? Você vai entrar com a ação, você não está prometendo que vai ganhar, você vai dar o seu melhor, mas que vai ganhar você não sabe, né? Porque você nunca sabe o preço da outra pessoa. Então, assim, é legal dar um dinheiro bom, que é importante também, né? Senão não paga as contas. E não é difícil, porque tudo na administração, se você tiver coragem de ler, as pessoas não têm isso hoje. Isso eu te afirmo. A primeira pergunta que a pessoa faz para você é: tem um modelo? Ninguém tem mais a capacidade de criar, de ler, de produzir um documento. Então, assim, se você lê o edital, você vai entender, porque ele vai ter as referências de lei e tal. Vai ser um pouco difícil? Vai, mas com o tempo você vai entender o que significa aquilo ali. E aí você consegue assessorar, entendeu? Eu acho que
seria legal para vocês fazerem algo nesse sentido, porque não é complexo fazer esse tipo de assessoramento. Aí, conforme vai subindo o nível de maturidade de vocês nesse tema, aí vocês vão subindo o nível de licitações, né? Uhum. Na ENAP, né, que é a Escola Virtual do Governo, se você entrar no site Escola Virtual do Governo, a ENAP ela tem vários cursos de licitação grátis. São cursos pequenos, tipo de 30 horas, 40 horas, mas assim, antigamente era fechado só para servidor, agora não, agora você pode botar lá estudante, aí eles liberam um curso para você. Então você consegue fazer. Aí você faz sobre orçamento público, faz sobre licitação, faz sobre compras públicas, faz sobre tudo lá, tudo gratuito. E uma coisa que eu vi nessa minha caminhada é que, apesar de serem cursos pequenos, as certificações geralmente são CGU, Ministério da Economia, que vai certificar esses cursos. Então, você faz de 30 horas e tem uma certificação da AGU. É tipo isso. Ah, legal. E essas coisinhas, por incrível que pareçam, pesam no seu currículo, quando você vai Sim. entregar o currículo em algum lugar. E você faz isso em 2 dias, cara, 3 dias, entendeu? Não custa nada. Tá ali à toa, vai ver o Netflix, vai assistir um curso lá na ENAP. Aí eles vão entrar de férias semana que vem, daí já tá assim, todo mundo vai fazer um curso de licitação da AGU. Exato, vai fazer escolhe um lá, entendeu? É mais simples, é mais para iniciantes, mas assim, tudo começa assim, né? Você tem que começar de algum lugar, senão não começa. Legal, gostei. E aí você tem essas possibilidades, e a própria CGU no site dela também disponibiliza. Agora sim, agora tá uma bosta, porque tudo virou gov.br. E aí é um inferno, você não acha mais nada. Antigamente, quando cada órgão tinha o seu site, era ótimo. Agora é tudo gov.br, é meio complicado. Mas você consegue achar. Esses editais da OEI, eu andei passando para vários colegas, ninguém nunca ouviu falar disso. Você não consegue achar essas informações. É meio complicado. Então, assim, você tem que dar uma fuçada mesmo e conversar com quem sabe, porque senão você não... E esses editais, eles contratam tanto empresas para executar serviço como consultores, viu? Só que, assim, para vocês ainda não vai ser possível porque todos os contratos de consultoria exigem nível superior completo. Então, assim, como vocês ainda estão no processo, vai demorar um pouquinho ou não, né? Não sei em que período. Só se tiver alguém do mestrado aí que entrou na Publicai. Aí é legal, a vantagem é vocês procurarem algum mestrando de repente, hein, gente? Faz parte aqui, porque aí vocês podem participar desses editais, porque tem um mestrando, tem 1, tem 2, tem 3, e aí eles tornam isso possível também para vocês. Entendeu? Só que esses trabalhos de consultoria, eles são tipo assim, é uma forma, alguns, né? Nem todos, mas 80%, digamos assim, é uma forma que o governo federal achou de contratar mão de obra sem pagar imposto. Eu vou encerrar a chamada, agradecer, né? Ele também está agradecendo. Está triste aqui que não conecta de jeito nenhum. Tá bom. Muito obrigada, gente. Tchau. Obrigada, Letícia. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, muito obrigado pela oportunidade.